Então, como eu estava falando para vocês nesse bate-papo informal aqui, né? Que vai ser muito legal a forma como eu imaginei, assim, ó, a avaliação de vocês, porque vocês sabem que a gente está numa construção, né? O aprendizado que a gente está fazendo não é igual ao aprendizado que a gente fazia antes desse ano, é uma coisa nova, né? Então, tudo a gente está reaprendendo como fazer, né? E não vai voltar nunca mais como era antes, pode ter certeza disso. A educação mudou. Agora, e essa modalidade que existia no ano passado, não vai existir mais. Ela vai sempre estar vinculada à tecnologia. Sempre. E o Google Classroom ou outra forma de ter uma sala de aula virtual vai acontecer, com certeza. Então, vocês têm que ficar preparados. O ano que vem, terceiro ano, vai ser assim, e a graduação de vocês também, boa parte, mais de 50% das disciplinas vão ser feitas virtual, dessa forma híbrida, né? Mas eu tive uma ideia sensacional. Essas apresentações de vocês vão ser avaliativas para mim, e eu vou utilizar o vídeo, né, de quem fizer essas apresentações, entendeu? Vocês podem usar a tela do computador, apresentando o trabalho de vocês, né, sobre esses pequenos conteúdos que a gente vai colocar por semana. Então a gente vai começar pelo princípio, que seria o que é calor, né? Uma coisa simples, o que é calor? Eu falei para vocês que tem que ter diferença de temperatura, né, para que haja calor. E calor é energia, né? Aí, se nós for para o lado de explicar o que é energia, vai ser bem interessante, vocês vão ver que vai ser bem complicado, né? O que é, na verdade, energia? Tem muita coisa que a gente não sabe explicar ainda, mesmo com a física no estágio que está. Tem coisas que a gente não consegue falar, que nem a vida, né? A gente não consegue determinar, olha, o que é a vida, como é que se faz a vida, né? Então, a energia tem também as suas particularidades que seria interessante vocês pesquisarem e falar. E calor é uma energia, tá? Mas eu já vou, de antemão, avisar vocês que, então, na próxima semana, né, vocês já preparem alguma coisa sobre a parte de calor, né? Diferença de temperatura, né? O material que se vai usar. Existe uma fórmula, que é o calor é igual à massa da substância que estiver trabalhando, pode ser ferro, pode ser um alumínio, pode ser vidro, pode ser qualquer coisa, qualquer material, multiplicado, tá, pelo coeficiente do material vezes a variação da temperatura. Então eu não vou me alongar muito hoje, é um bate-papo rápido, só para a gente se lembrar do que a gente vai fazer semana que vem. Na pesquisa, vocês têm que pesquisar, eu não sou o dono da verdade, né? Ela existe já em algum lugar, nos livros, pesquisadores, cientistas, que já estudaram sobre esse assunto, né? E aí vocês vão se apoderar desse conhecimento aí. Como é que eu meço a temperatura, né? Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Qual a diferença entre eles? Dá para fazer uma transferência de um para o outro? E se existisse outra forma de medir, como seria, né? Tu poderia falar muito sobre a refrigeração, por que tu consegue manter a temperatura mais baixa. Agora, um detalhe com relação à água, né? Na Sibéria, na União Soviética, onde a temperatura é tão baixa, né? Abaixo de 30 graus Celsius, que tudo solidifica, né? A torneira da água, às vezes tu tem que esquentar os canos para poder ter água, né? Nesses lugares onde é muito frio.
E outras coisas interessantes para se trazer, né? Daí, como é que tu faz para andar de carro se a água que está dentro do radiador, ela ia congelar, né? Então, como a gente resolve esse problema? Existe um líquido que tu coloca lá dentro, né? E esse líquido, ele inibe, né? Através da composição química dele, para que a água que está lá, junto com esse líquido, ela não congele, né? Mas aqui no nosso país, como é um país tropical, tem um outro grande problema, de aumentar a temperatura com facilidade. Então, da mesma forma, a água não vai entrar em ebulição em 100 graus. Então, isso é umas coisas interessantes que dá para trazer, para a gente ficar pensando aqui, ó, sites não de WhatsApp, né, nem de Facebook, mas coisas científicas, né? Quem estudou isso aí mesmo, né? Vocês compreenderam bem? Então, se vocês gravarem essa fórmula que eu dei hoje, né? Energia é igual a massa do material multiplicado pelo coeficiente do material, que é C pequeno, multiplicado pela diferença de temperatura. A diferença, lembrem sempre do delta. E o delta, nesse caso da temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Na física da cinemática, a gente tem lá a velocidade final menos inicial, delta V, né? Final menos tempo inicial. Lá na cinemática, né? Onde vê os movimentos. E também a posição final menos a inicial, delta S. Toda vez que aparecer um delta, significa variação de alguma coisa. Nesse caso que a gente está trabalhando aí agora, que seria a energia, a parte da energia do calor, a massa do material, né? E multiplicado pelo coeficiente desse material e multiplicado pelo delta T de temperatura, T grande, diferença de temperatura. Vocês podem ver que é uma multiplicação, né? Se a diferença de temperatura é zero, ou seja, não há diferença de temperatura, tudo que tu multiplica por zero é zero. Então não há energia. Olha só a matemática entrando na história aí, né? Olha só, tem um material, aumentei a temperatura dele, houve diferença de temperatura, então eu tenho calor. E esse material tem um calor específico de cada material. Como se calcula esse calor? Existe uma fórmula bem interessante, mas existe também uma tabela para cada material, né? Inclusive água, inclusive alumínio, ferro, lá tem uma tabela enorme. E esse calor específico, ele aparece quando tem as questões vestibulares, nem tem, diz lá no enunciado, ó, calor específico do material igual a tanto, entendeu? Ou eles dão todas as outras coisas, dizem a temperatura final e a inicial, dizem qual é a massa do material, né, em quilogramas, e a energia, e vocês descobrem o coeficiente específico. Quer dizer que sempre eles vão dar para vocês, né, na hora de resolver as questões de física, as incógnitas, vai ficar sempre uma. Isso serve para matemática, para física. Tá bom, pessoal? Um abraço do mestre dos magos. Tchau, pessoal.